Será que eu tenho TAG? Será que eu tenho um transtorno de ansiedade generalizada? Será que a ansiedade que eu sinto, na verdade, não é uma ansiedade normal? Ou será que já é um transtorno que precisa ser tratado? Nesse vídeo, eu vou te passar 5 principais sinais que você vai identificar se a tua ansiedade é considerada um transtorno ou não. Meu nome é Sabrina Alves, eu sou psicoterapeuta, sou teóloga também nesse canal. Já, inclusive, se inscreve para você receber sempre conteúdos, porque aqui eu trago mais sobre aprofundamento espiritual para você crescer espiritualmente, mas também questões emocionais, para você conseguir se compreender emocionalmente e conseguir mais equilíbrio emocional. Eu lembro muito bem de uma mentorada, uma paciente que eu tive, e ela tinha muita ansiedade, dentre várias que sempre tem, mas esse caso era específico, porque não apenas ela tinha ansiedade no momento em que ela deitava. Por mais que ela deitasse à noite, ela sentia sono, estava cansada, sobrecarregada, exausta, ela percebia que ela não conseguia descansar, ela não conseguia de fato chegar ao sono, porque o nível de cortisol estava muito alto e assim, logicamente, a melatonina vai ficar muito baixa e ela não conseguia de fato descansar pelos pensamentos perturbadores do que eu tenho que resolver, do que eu tenho que dar conta, do que eu tenho que pensar amanhã, resolver amanhã, sempre o que eu tenho, o que eu tenho, o que eu tenho. E muitos desses pensamentos, eles vêm da ansiedade, só que não só isso. No momento em que ela conseguia descansar ou apagar, né, por conta muitas vezes até de remédio, de madrugada ela voltava a acordar e ela voltava com os mesmos pensamentos ansiosos. E essas preocupações faziam com que ela não conseguisse dormir bem à noite. E a falta de sono é um dos principais causadores de níveis de ansiedade extremos. Conforme nesse gráfico que você está vendo, nós sempre temos um nível de ansiedade normal. Toda pessoa vai ter ansiedade. Só que o que acontece? Quando esse gráfico, né, que mostra nesse gráfico, chega ao pico, ao topo, ele começa a ser de fato um transtorno, onde começa a te prejudicar no dia a dia, começa a travar, começa a prejudicar a tua vida, fazendo com que ela não seja mais saudável. Então, diante disso, nós temos 5 principais sinais de que você de fato tem um transtorno. O primeiro deles é de fato a alteração do sono. Você percebe que você não consegue mais descansar, você tem pensamentos que ficam te atordoando o tempo inteiro, como o caso dessa mentorada que eu te falei. Então, sempre pensamentos do tipo, eu tenho que fazer tal coisa, isso é minha responsabilidade, eu tenho que resolver, tudo depende de mim. Será que eu tô esquecendo algo? Será que alguma coisa está acontecendo? E aí, a noite inteira você fica pensando ou até mesmo sonhando sobre isso. Acorda de repente com pensamentos dessa forma e fica o tempo inteiro preocupada. Isso é um dos sinais muito típicos de alguém que tem TAG, que está passando por um transtorno de ansiedade generalizada. O segundo sinal é irritabilidade. A irritabilidade é o fato de que qualquer coisa que você passa, que você sinta, parece que sempre está tudo à flor da pele. Tudo te incomoda, tudo te irrita, tudo parece que te tira do sério, te perturba e tudo é grande demais. É como se as pessoas chegassem para você e dissessem, tá, mas para que tudo isso? Você está fazendo uma tempestade num copo d'água, não precisa de tudo isso, não precisa se preocupar com tantas coisas. Isso acontece porque muitas vezes a pessoa ansiosa ela fica em estado de alerta extremo. E esse estado de alerta faz com que ela foque demais naquilo que precisa ser resolvido, fazendo com que aonde nós focamos, isso se expande. Então, ela apenas vê ameaças à sua volta. E isso acaba irritando quando algo sai do controle, porque essa ameaça acaba ficando muito maior do que ela já está. O terceiro sinal é a incapacidade de deixar de se preocupar com as coisas. Parece que o tempo inteiro, pela necessidade de controle, você precisa estar pensando em algo. É muito interessante porque eu já tive ansiedade e eu tenho ansiedade, só que hoje ela está controlada, ela está normalizada. Não chega a ser um transtorno, até mesmo crises de pânico, como um dia eu tive. Mas é muito interessante como o cérebro de uma pessoa ansiosa funciona. Eu me peguei várias vezes já nessa minha vida mostrando para mim mesma as coisas que estavam erradas. Estava como se eu estivesse olhando tudo no mesmo nível, só que as coisas, os problemas, as situações que estavam em perigo na minha mente, elas saltavam aos olhos. E isso ficava cada vez mais evidente, como se só existisse aquilo. Então, a pessoa ansiosa precisa se antecipar às situações para ter certeza que nada do que pode acontecer na mente dela venha acontecer na realidade. E isso faz com que ela sempre esteja em carga máxima e ninguém aguenta essas situações. Por conta disso, nós temos o quarto sinal,
que é o cansaço mental. Se você vai dormir à noite, está extremamente cansada, já não aguenta mais, a cabeça começa a doer, você se sente exausta, um peso enorme sobre as costas, mas não só quando vai dormir à noite. Muito provavelmente quando você acorda, você tem a sensação que a noite passou no estalar de dedos e que você não descansou o quanto você deveria descansar. Isso também é um grande sinal de que você sim está desenvolvendo um transtorno de ansiedade generalizada. E o quinto, que você não pode descartar de forma alguma, que é muito comum e muitas vezes não é perceptível, vai te surpreender. Mas antes disso, esse conteúdo está te ajudando? Se está te ajudando, se inscreve no canal e também ativa o sininho, porque assim você vai saber sobre novos vídeos sobre ansiedade, sobre outras questões também, que toda semana tem vindo vídeo novo aqui no canal e isso vai te ajudar. Então preserve a tua saúde mental, também absorvendo conteúdo de qualidade para que você de fato consiga compreender, ter maior consciência e assim conseguir ir transformando a tua mentalidade e a tua vida aos poucos. A consciência é o primeiro passo de transformação. Se inscreveu? Então, bora para o último sinal. O quinto sinal são as reações corporais. O nosso corpo, depois de muito tempo em carga máxima, como se estivesse um motor funcionando a todo vapor o tempo inteiro, em nenhum momento ele para descansar, ele acaba se sobrecarregando. E isso faz com que nós somatizemos questões, como, por exemplo, dores de cabeça, enxaqueca, queda de cabelo, as unhas começam a ficar quebradiças, você começa a desenvolver problemas na pele, como dermatites, entre outras coisas, inclusive problemas no estômago, problemas de gastrite e todas essas questões que envolvem sim o emocional. Então o teu corpo, ele fala e você precisa ouvir o teu corpo. Caso contrário, você vai estar nesse processo todo achando que é por conta de uma questão de vitaminas, outra questão de saúde, de doenças. Pega, por exemplo, gripe com muita facilidade, com muita rapidez, sempre tá gripada, sempre tá mal. Todas essas questões, todos os sintomas, junto com os outros 4 sinais, identificam sim que você está com um transtorno de ansiedade generalizada. Só que, minha amada, calma, você não pode simplesmente, pronto, eu vi um vídeo, agora eu tenho esse transtorno. Somente um profissional pode, de fato, te diagnosticar e dizer se você tem uma TAG ou não. Mas é importante você identificar já a partir desses sinais e estar em alerta, mais ainda talvez do que você já esteja, mas em alerta no bom sentido, para se preservar e perceber que você precisa de ajuda. Se você quer ajuda mais nesse sentido, aqui embaixo eu vou deixar um link onde você pode assistir uma aula e entender melhor como que funciona para você conseguir vencer a ansiedade e alcançar equilíbrio emocional. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Um beijo no teu coração, fica com Deus e até o próximo vídeo.